Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 86 de matemática, mas antes da gente começar eu tenho uns recadinhos para você, dá uma olhada comigo. Não se esqueça de fazer o registro certinho das suas atividades no Google Classroom, fazer a atividade que valida a presença nessa aula, fazer as atividades dos professores e também de fazer as atividades certinho no seu caderno. Se você não tem acesso ao Google Classroom, faz as atividades direitinho no caderno e leve na escola para fazer a correção, para fazer a verificação, tá bom? Além disso, nós vamos trabalhar hoje tópicos importantes de geometria. Então, em alguns momentos, eu vou pedir para você fazer algumas anotações. Então, é importante que você esteja com o seu caderno na mão, com as suas canetas estampadas, para você fazer essa anotação aí certinho e não perder tempo, tá bom? Que são informações importantes para os exercícios. Feito isso, vamos começar. Anteriormente, nós vimos, na última aula, elementos de um quadrilátero. Um quadrilátero é um polígono de 4 lados, e 4 ângulos internos, e 4 vértices. Né? Nós vimos os tipos de paralelogramos, vimos também os ângulos internos dentro dos paralelogramos, e nós vimos como calcular os ângulos internos de um paralelogramo, certo? Essas propriedades que foram estudadas, elas são bem importantes, porque a gente vai usar elas de forma muito recorrente nos exercícios, certo? Para a gente poder continuar, eu quero recordar com vocês um assunto muito importante que a gente já viu anteriormente, que é a congruência de triângulos. Quando eu falo congruência, eu estou sugerindo que existem 2 triângulos cujos lados têm as mesmas medidas e cujos os ângulos correspondentes também têm as mesmas medidas. Tá? Então, os lados correspondentes, os ângulos correspondentes têm as mesmas medidas. Então, congruente é sempre mesma medida. Para eu garantir que um triângulo é congruente, que 2 triângulos são congruentes, eu preciso observar alguns fatos. Eu não preciso ter todas as informações sobre os lados e nem todas as informações sobre os ângulos. É evidente, se eu tenho os 3 lados e tenho os 3 ângulos, fica fácil concluir que é congruente. Mas e se eu não tenho todas essas informações? Basta eu verificar o seguinte. Eu tenho que ter 3 pares de lados de mesma medida. Então, se os lados são da mesma medida, tem um triângulo de 3, 4 e 5 centímetros, 3, 4 e 5 centímetros, os 2 triângulos são congruentes. Esse caso eu chamo de caso LLL, ou seja, caso lado, lado, lado. Que são a garantia que eu preciso para que os triângulos sejam congruentes. Além disso, se eu tiver 2 lados do triângulo, e o ângulo entre eles for o mesmo, 2 pares de lados correspondentes, e o ângulo entre eles forem as mesmas medidas, eu já garanto que que os triângulos são congruentes. Esse caso eu chamo de lado, ângulo, lado, ou LAL. Tá? São as garantias que eu preciso para que esses triângulos sejam congruentes. E também se eu tiver 2 ângulos nos 2 triângulos, que têm a mesma medida, e o lado comum aos 2 ângulos também tem a mesma medida, então eu já garanto que os triângulos são congruentes. Esse caso eu chamo de ângulo, lado, ângulo ou ALA. Então tá aí. Os 3 casos que eu preciso. LLL, ALA ou LAL. Se eu verifico essas informações, eu garanto que os triângulos são congruentes. Por que eu estou reforçando isso com você? Veja, em matemática, eu não posso simplesmente fazer afirmações. A matemática, como a maior parte da ciência que a gente estuda, ela precisa de comprovações. Só que em matemática a gente não faz experimentos. A gente cria toda a teoria e essa teoria ela tem que funcionar em todos os pontos. Então a teoria que nós vamos discutir hoje sobre quadriláteros e nas próximas aulas, eu vou me servir dessa ideia de congruência de triângulos para poder garantir que o que eu estou falando é verdadeiro e funciona sempre. Tá? Então eu vou demonstrar. A partir eu vou fazer uma afirmação e essa afirmação vai ser demonstrada usando esse argumento da congruência de triângulos. Onde tem 2 triângulos congruentes, eu consigo mostrar uma porção de coisas. Então, vamos dando continuidade. Para a gente treinar a tua ideia, veja só. Eu tenho 2 triângulos aqui, né, esse triângulo meio avermelhado, meio rosa, e um triângulo azul, certo? E eu quero saber o seguinte. Esses triângulos são congruentes? Se eles forem congruentes, qual é o argumento? Por que eles são congruentes? Então, os elementos que eu tenho ali me levam a dizer que esses triângulos são congruentes por qual caso? Ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado ou lado, lado, lado? Pense um pouquinho nas informações do desenho e eu já volto com a resposta.
Então, nesse exercício, eu pedi para vocês verificarem por qual caso esses triângulos eram congruentes. A primeira pergunta que você deve se fazer é se eles realmente são congruentes. Olhando para os dois desenhos, embora eles estejam em posições diferentes, visualmente, eles parecem ser congruentes. Parece que os lados têm a mesma medida e os ângulos também. Mas eu tenho que comprovar isso. E como é que eu comprovo? Usando um daqueles casos de congruência que nós já conversamos. Então, veja só. Repare que nesse triângulo eu tenho um lado que mede 2, o lado AC, e o lado EF medem 2. Então, eu tenho um par de lados correspondentes com a mesma medida. Repare que eu tenho um lado AB e um lado ED que medem 3. Então, eu tenho dois pares de lados correspondentes com a mesma medida. Resta saber se o ângulo que eles formam tem a mesma medida. Ou se o terceiro lado tem a mesma medida. Sobre o terceiro lado, eu não tenho informação. Ó. O CB não tem medida e o FD não tem medida. A medida não está apresentada para nós. Mas o ângulo está presente. Ó, o ângulo CAB, o ângulo entre os dois lados que eu tenho, é 90 graus. E aqui, o ângulo entre o ângulo DEF também é 90 graus. O ângulo entre os dois lados que estão apresentados. Portanto, veja, eu tenho um lado, um ângulo e um lado. Caso de congruência, LAL. Então, está garantido, com esses três argumentos, que os dois triângulos têm a mesma medida. Se eu pegar a reguinha lá e medir esse lado e medir esse lado, a medida vai dar exatamente a mesma. O que acontece é que o triângulo azul está rodado em relação ao triângulo vermelho. Importante eu te dizer que eles não são iguais. A gente não usa a palavra igual em geometria, porque para ser igual, eles teriam que estar na mesma posição, né? Os dois teriam que estar com o mesmo tipo com a mesma cara ali, e eles teriam que estar exatamente no mesmo lugar. E não é o que acontece. Um triângulo está aqui, o outro está ali, em posições diferentes. Então, eles não são iguais, mas as medidas são iguais. Então, as medidas são congruentes, portanto, os triângulos são congruentes. Vamos continuando. Ali, o caso LAL, conforme a gente tinha falado. E a gente vai usar esses casos de congruência, então, para demonstrar essas propriedades que nós vamos estudar hoje. Lembrando ali os tipos de quadriláteros, nós temos ali três tipos principais. O quadrilátero qualquer, que a gente chama de trapezoide. O que tem nesse quadrilátero qualquer? Ele é um polígono de 4 lados, mas ele não tem lados de mesma medida e ele não tem ângulos de mesma medida. Ele parece um trapézio, mas ele fica meio desajeitado. Por isso a gente chama de trapezoide. É para ser, mas não é. Aí nós temos os paralelogramos. Onde tem paralelogramo? A gente tem dois pares de retas paralelas, dois pares de lados paralelos. E os trapézios, eles têm apenas um par de lados paralelos. E a gente já vai conferir mais detalhes de cada tipo de figura. Um quadrilátero qualquer, como eu disse, ó, ele não apresenta lados paralelos. Certo? Não tem lados paralelos no quadrilátero qualquer. Os lados são de medidas diferentes e os ângulos também são de medidas diferentes. Os paralelogramos possuem dois pares de lados paralelos e cada par de lados paralelos são de mesma medida, certo? Então, eles são paralelos, eles têm a mesma medida. Além disso, eles se dividem em alguns tipos de quadriláteros. Olha só, o paralelogramo propriamente dito, que a gente só chama de paralelogramo mesmo. O retângulo, que é um tipo especial de paralelogramo. O losango, que é um tipo especial de paralelogramo. E o quadrado, que é um tipo especial de paralelogramo, e nós vamos conversar cada um deles separadamente. Tá bom? Então, agora eu tenho um quiz para você. Vamos identificar os paralelogramos abaixo. Você vai dizer para mim qual é o nome de cada quadrilátero. Tá? Então, você vai olhar para essa figurinha aqui e vai dizer qual é o nome dela, baseado nessas palavras aqui. Você vai usar uma para cada um. Então, paralelogramo, losango, quadrado ou retângulo. Veja. Por que você tem que usar um para cada? Porque, tecnicamente, todos eles são paralelogramos. Mas, olhando pelas carinhas e pelo que você já conhece dessas figuras geométricas, não é difícil você identificar cada um deles com uma palavra daquelas ali do enunciado. Então, pense um pouquinho e me dê a resposta em seguida.
Então, conseguiu identificar cada figura? Lembra que eu falei? Todas as 4 figuras do quiz, elas são paralelogramos. Mas cada uma recebe um nome especial. Vamos ver se você consegue diferenciar só de olhar para a figura. Essa primeira figurinha aqui da letra A, o que ela é? Ela vai ser um retângulo. Vamos ver? Está ali, retângulo. Beleza. E a letra B? A letra B ela tem os 2 pares de lados paralelos, mas é isso, ela não tem nada mais que chame atenção. Então a gente vai chamar simplesmente de paralelogramo. Dá uma olhada? Paralelogramo. E a letra C, o verdinho ali? O verdinho você tem que tomar cuidado. Tá? Ele lembra muito uma pipa, né? E a gente chama de losango. Tá? E por que eu estou falando desse jeito? Porque tem gente que fala losangulo. E não é losangulo, é losango. Assim como o paralelogramo. É O no final e não A. Algumas pessoas falam paralelograma. Aí está errado. Tá? Então é losango. E a letra D é um. Assim, eu não tenho garantia de que os 4 lados são de mesma medida, mas aparentemente ele é um quadrado. Certo? Vamos continuando então. Os trapézios. Os trapézios, eles possuem um par de lados paralelos, apenas. Em alguns lugares você vai você vai ver o matemático que escreveu o material dizer assim, que todos os quadriláteros são trapézios. Todos eles. E que o paralelogramo é um tipo especial em que você tem 2 pares de lados paralelos. Mas aqui a gente vai fazer a separação bem certinho. Se tem 2 pares de lados paralelos, é paralelogramo. Se tem um par apenas, trapézio. Vamos separar tudo, tá bom? E os trapézios, você tem 3 tipos. O que pode acontecer nos trapézios? No primeiro trapézio, a gente tem 2 ângulos retos. A gente vai chamar de trapézio retângulo, tá? Quando tem 2 ângulos retos. Quando eu tenho os lados não paralelos de mesma medida, eu chamo de trapézio isósceles. Então veja o que acontece. Esse lado aqui e esse lado, eles não são paralelos. Mas eles têm a mesma medida. Portanto, esse trapézio é trapézio isósceles. E o último caso lá, repare que os lados não paralelos, eles não têm a mesma medida. Então eu chamo de trapézio escaleno. Certo? Então está aqui os 3 tipos de trapézio para você olhar para as figurinhas e guardar essa ideia na sua cabeça. Tá? Trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Uma curiosidade importante é o seguinte, quando você vai pesquisar sobre quadriláteros na internet, às vezes você acha esse quadrilátero que a gente chama de papagaio ou pipa. Tá? A gente não tem um nome sério para esse quadrilátero, tá? Mas o que ele tem de interessante? Ele tem 2 pares de lados adjacentes com a mesma medida. O que vão ser os lados adjacentes? Lados que têm o mesmo vértice. Então dá uma olhada comigo. Ó. Esses 2 lados daqui de baixo, eles têm um vértice em comum. E eles têm a mesma medida. E os 2 lados de cima, eles também têm a mesma medida e têm um vértice em comum. Então é o que a gente chamaria de papagaio, de pipa. Isso até em outras línguas, em inglês, em espanhol, você vê eles usarem o mesmo tipo de nome. Tá? Você poderia chamar o losango de papagaio também? Sim, só que o que acontece com o losango? O losango, tanto os lados de cima como os lados de baixo, têm exatamente a mesma medida. Essa figura aqui que eu separei, não, né? Os 2 de cima têm uma medida, os 2 de baixo têm outra medida. Certo? Agora, nós vamos começar a parte de propriedade dos paralelogramos. Dê uma olhada comigo na frase que eu vou colocar. Essa frase é importante você anotar. Tá? E depois eu vou te mostrar por que essa propriedade é válida. Tá? Então, na primeira propriedade, o que eu tenho? Os ângulos opostos em um paralelogramo são congruentes. O que eu quero dizer? Que os ângulos que não são vizinhos, ó, esse ângulo e esse, ou este ângulo e este, são de mesma medida. Já tínhamos conversado sobre isso anteriormente, mas agora eu vou te mostrar por que isso é verdade. Tá bom? Mas antes, anote para mim coloque lá, propriedade dos paralelogramos, coloque propriedade 1 e anote para mim essa frase. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Eu paro para você copiar e eu já volto para a gente continuar.
Então, agora que vocês anotaram aí a propriedade 1 de paralelogramos, nós vamos no quadro verificar por que que isso é verdade. Por que que os ângulos opostos de um paralelogramo eles têm a mesma medida? Dá uma conferida lá comigo, veja. Eu tenho aqui no quadro um paralelogramo, tá? Igualzinho que eu coloquei ali na figura do slide, certo? Veja o seguinte, como nós falamos no começo, os lados que são paralelos, eles têm a mesma medida. E eu faço esses risquinhos para indicar isso. Então, os dois lados que têm 2 risquinhos, eles têm a mesma medida. Os dois lados que têm 1 risquinho, eles têm a mesma medida. Justamente por serem paralelos, tá bom? Além disso, eu quero o seguinte. Eu peguei e desenhei uma diagonal do paralelogramo, essa diagonal AC, certo? E essa diagonal AC que vai me ajudar a mostrar que essa propriedade é válida. Então, dá uma olhadinha. Eu tenho 2 triângulos. O triângulo ADC e o triângulo, isso é um triângulozinho mesmo, ABC. Certo? Será que eles são congruentes? O que eu sei? Se eles forem congruentes, eu consigo mostrar que esses triângulos têm, esses ângulos aqui que eu destaquei, eles têm a mesma medida. Mas eu tenho que provar que eles são congruentes. Então dá uma olhadinha comigo. Olha só, o DC e o AB, eles têm a mesma medida. DC é congruente com o AB. Por quê? Porque são lados paralelos. Além disso, eu tenho o AD e o BC. O AD e o BC, que têm a mesma medida. O que mais que eu sei? Ah, professor, o ângulo B e o ângulo D têm a mesma medida. Isso é pela propriedade, mas eu não posso usar isso, porque é isso que eu quero mostrar. Então eu preciso de um outro argumento. Repare, o lado AC, ele não está nos 2 triângulos? Sim. Se ele fecha os 2 triângulos, quer dizer que o AC do triângulo de cima é o mesmo AC do triângulo de baixo. Ou seja, AC é congruente com ele mesmo. E o que eu concluo disso? Lado, lado, lado. Então, os triângulos ADC e triângulo ABC, eles são congruentes, por quê? Porque os 3 lados têm a mesma medida. Se os 3 lados têm a mesma medida, o que está garantido? Que o lado formado por o ângulo formado por 1 risquinho e 2 risquinhos é congruente ao ângulo formado por 2 risquinhos, 1 risquinho. Ou seja, o ângulo D é congruente com o ângulo B. É isso aqui que eu precisava mostrar. É nisso aqui que eu precisava chegar. Que esse ângulo é igual a esse. Da mesma maneira como esse ângulo de cima é igual a esse ângulo de baixo, e esse ângulo de baixo é igual a esse ângulo de cima. Igual ou não, congruente. Tá bom? Então veja. Eu mostrei que os 2 triângulos eram congruentes para quê? Para concluir que aqueles ângulos têm a mesma medida. Se os ângulos têm a mesma medida, por aquela propriedade ali, eu já posso usar essa ideia para fazer exercício. Ah, professor, mas você não mostrou os outros 2 ângulos. Os outros 2 ângulos funcionam da mesma maneira. Eu desenho outra diagonal e mostro que os 2 triângulos formados são congruentes. Então, os outros 2 ângulos também são congruentes e a minha ideia está valendo para todos os paralelogramos. Certo? Então, está aqui. Aqui eu só escrevi para você o argumento, né? Os 2 triângulos são congruentes por L e LL, portanto, os ângulos ali opostos são congruentes, o C e o B, certo? Propriedade 2. As diagonais se cruzam no ponto médio de ambas. Então, as diagonais do paralelogramo, elas se cruzam em um ponto. E esse ponto divide as 2 diagonais ao meio. Isso nós vamos ter que demonstrar também. Mas antes de demonstrar, eu quero que você anote no caderno. Propriedade 2 e a sentença ali, que é a propriedade 2. As diagonais se cruzam no ponto médio de ambas. Eu já volto para a gente continuar.
Então veja, pessoal, agora nós vamos fazer o mesmo trabalho. Pegar a propriedade 2, levar para o quadro e ver se os triângulos são congruentes, se aparece alguma coisa ali que me ajude a sustentar essa ideia de que as diagonais do paralelogramo se dividem no ponto médio. Tá? Uma coisa importante é o seguinte, essas demonstrações geométricas que eu estou fazendo com você é a mesma coisa que usar um computador. Quando você vai usar um computador, você não precisa saber como é que ele foi montado, como é que as peças, como é que usa uma peça, como é que usa outra peça. Você simplesmente liga o computador e usa. Nos nossos exercícios, a gente só vai pegar o resultado, a propriedade que tem ali. Você não precisa saber demonstrar, você precisa saber que a propriedade é válida. Então, eu te mostro que a propriedade é válida e você usa, beleza? Então, vamos agora provar essa segunda propriedade. Dá uma olhada lá comigo. A propriedade diz o seguinte, que as duas diagonais se cruzam, e elas se cruzam mesmo, ficou bem retinho, né? Elas se cruzam num ponto, vou chamar esse ponto de ponto M, certo? E esse pedaço aqui, o AM, tem a mesma medida que o CM. E esse pedaço MB tem a mesma medida desse pedaço MD. Por quê? Porque o ponto M é o ponto médio dos dois segmentos. Como é que eu vou provar isso usando congruência de triângulos? Veja, eu vou questionar este triângulo aqui de baixo, o triângulo DMC, e o triângulo de cima, esqueci o triângulo aqui, ó, triângulo AMB. Aqui a gente precisa recordar uma porção de coisas. Veja só. Esse lado é congruente com esse, né? Então vamos colocar aqui. AB é congruente com o CD. Vou escrever na ordem certa aqui dos triângulos para a gente não bagunçar aqui a explicação. Ó, então o CD é congruente com o AB. O que mais que eu sei? Eu sei o seguinte. Este triângulo aqui, aliás, este ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui de baixo, eu não estou falando do ângulo inteiro, estou falando só do pedaço de baixo. Ele é congruente com este ângulo aqui. Da onde você tirou isso, professor? Eu tirei isso de um outro conhecimento que a gente precisa resgatar. Dá uma olhada. Eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Certo? Como eu tenho aqui, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são alternos internos. E os alternos internos, eles têm a mesma medida. Por que eu chamo de alternos internos? Alternos, porque eles estão alternando os lados da transversal. Internos, porque elas estão nessa região entre as paralelas. Então, os alternos internos, eles são congruentes. Isso é garantido, tá? Alternos internos são congruentes. Então, esse ângulo aqui e esse têm a mesma medida. Então, ó, MDC é congruente com o MBA. O que falta fazer agora? Dá uma olhada nesse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ele também é congruente com esse. Por quê? Porque eles também são alternos internos. Então, olha só. MCD é congruente com o MAP. O vértice fica com o chapeuzinho, com o circunflexo. O que eu tenho? Eu tenho dois ângulos e o lado entre eles. Qual é o caso de congruência? Ângulo, lado, ângulo. Ó. Ângulo, lado, ângulo. Escrevi fora de ordem. Mas veja, os dois lados, os dois ângulos e o lado comum aos dois. Tá? Então, o triângulo DMC é congruente com o triângulo AMB. Qual é o caso? Ângulo, lado, ângulo. Portanto, essa medida aqui do risquinho e desse ângulo aqui, ela é congruente com essa medida aqui. Que é, ó, ângulo e o lado com risquinho. Ângulo e o lado com os dois risquinhos.
E este lado aqui é congruente com esse. Ó, ângulo com os 2 risquinhos, ângulo com os 2 risquinhos aqui. Com um risquinho, aliás, né? Então, esses lados têm a mesma medida. Se os dois lados têm a mesma medida, então o M é o ponto médio dos dois lados ao mesmo tempo. Então, ó, o AM é congruente com o CM e o DM é congruente com o BM, que era o que a gente precisava fazer. Então, o M é o ponto médio, certo? O M é o ponto médio aí dessas diagonais. Então, tá ali, ó. Os triângulos são congruentes por A e LA, certo? Então, esse pedaço tem a mesma medida que esse pedaço tem a mesma medida que esse. Você teria que pegar o triângulo de cima e virar para você perceber as igualdades ali. Agora, eu tenho um exercício para você. Em um paralelogramo, um de seus ângulos mede 60 graus. Está aqui, ó. Eu quero saber a medida dos outros. Então, você vai usar as propriedades estudadas, uma delas, para resolver esse exercício. Eu já volto com a resposta.
Então, pessoal, qual é a medida de cada ângulo desse paralelogramo aqui? Veja, pela propriedade 1 que nós estudamos, os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, o C e o B têm a mesma medida. Então, o C é 60 graus igual ao B. E esse ângulo aqui que eu vou chamar de X, ele também tem a mesma medida do D. Então, os dois vão ser chamados de X. Mesma letra para os mesmos números. Então, olha só. O C e o B medem 60, 60 e 60. O A e o D eu vou chamar de X. Então, daqui, X e X. E o que mais você sabe? Que a soma dos ângulos de um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, você vai fazer o seguinte, x mais 60 é 360. 2x mais 120 é igual a 360. Juntei os 60 ali. O mais 120 veio para cá, menos 120. 360 menos 120 é 240. O 2 que estava multiplicando passou dividindo. 240 dividido por 2 é 120. Então, aqui o C é 60, o B é 60, o D e o A são 120. Tá? Agora, nós temos o exercício 2. O exercício 2 ele diz assim, no paralelogramo ABCD, se as diagonais AD e BC se cruzam em M, e o AM mede 4 centímetros e o BM mede 6 centímetros, quais são as medidas das diagonais? Já volto com a resposta.
E aí, pessoal, qual é a medida de cada diagonal? Esse exercício é bem tranquilo, né? Se as diagonais se cruzam no ponto médio e eu tenho só o pedaço de cima, o pedaço de baixo é igual também. Então é só você dobrar as medidas ali dos trechos que foram dados e você já tem as medidas das diagonais. Então dá uma olhada. Esse pedaço aqui mede 4 centímetros. Então o pedaço de baixo também mede 4 centímetros. 2 vezes o 4, 8 centímetros. E aqui, esse pedaço aqui mede 6 centímetros. O pedaço de baixo também mede 6 centímetros, porque esse cara aqui é ponto médio. Então 6 mais 6, 12 centímetros. Conferindo a nossa resposta, se as diagonais se cruzam em M, M é o ponto médio. Ou seja, o AD é o dobro do AM, essa diagonal é o dobro do pedacinho, e a BC é a mesma coisa, a diagonal BC é o dobro do pedacinho. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. Certo? Então, o que nós vimos hoje? Hoje nós vimos a classificação dos quadriláteros, certo? E nós estudamos duas propriedades de paralelogramos e nós entendemos o porquê que essas propriedades funcionam. Não é simplesmente uma regra da matemática aleatória. Ela tem uma razão de ser, tá? E repare que essas duas propriedades eu demonstrei usando congruência de triângulos, que é um assunto que a gente viu lá na metade do primeiro trimestre. Então, retome os conteúdos aí em casa direitinho, faça os exercícios, faça a sua atividadezinha do Google Classroom, certo? Na próxima aula, a gente tem tipos de paralelogramos, tipos de trapézios e as propriedades dos trapézios. E a gente continua, então, na próxima aula. Tá? Até lá!